Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já sabem um pouquinho sobre energia. E agora é hora de falar sobre as principais fontes de energia, sobre a relação entre desenvolvimento científico e as fontes de energia ao longo da nossa história, né, da história dos seres humanos. E como que energia, né, foi muito importante para que a gente chegasse até aqui. Então vamos lá. Então, a nossa primeira fonte de energia foram os alimentos que nós, seres humanos, consumíamos. Né? A gente precisava de comida para poder ir de um lugar para o outro, para fazer nossos objetos, para caçar, pescar, guerrear, enfim. Ao longo da história humana, né, a primeira grande fonte de energia foi comida. E a partir do momento que a gente aprendeu a criar e domesticar animais, né, a gente começou a usar a força deles para os nossos propósitos. E aí também havia necessidade de uma outra fonte de energia alimentar, né, a comida para esses bichos. Mas na medida que a gente foi evoluindo, a gente foi descobrindo coisas, foi inventando coisas, os seres humanos conceberam aí algumas inovações técnicas que permitiram aí um grande desenvolvimento ou um melhor aproveitamento da energia disponível. Né? Um dos eventos importantes lá da pré-história é a invenção da roda. Né? A roda ela é um marco técnico. Tá? E da roda surgem ali uma série de outras invenções que mais para frente, quando a gente cria motores, né, elas vão ser muito importantes. Né? As engrenagens e as polias. Né? E aí, na medida que o tempo foi passando, o ser humano foi descobrindo uma série de coisas e dentre elas, né, ainda na pré-história, o domínio do fogo. Né? Fogo foi uma energia aí muito importante, obtida a partir da biomassa. Né? Naquela época só tinha aí duas grandes fontes, ou era lenha ou carvão. Né? Em alguns lugares, gordura de animais. Tá? Mas o fogo, né, nesse primeiro momento, ele trazia para esses primeiros seres humanos, né, energia térmica, esquentava os ambientes, esquentava, servia para cozinhar, enfim, preparar alimentos, e energia luminosa, né, como vocês podem ver na imagem. Mas na medida que o tempo foi passando, a gente foi descobrindo, né, outras fontes de energia, dentre elas o vento. Né? E aí, os seres humanos, né, usaram o vento em superfícies de água, que eram bem planas, né, para mover barcos. Ou o movimento do vento associado aí a rodas e engrenagens e polias e por aí vai, para mover os moinhos de vento. E na medida que o tempo foi passando, a gente foi descobrindo mais possibilidades. Dava para usar a força da água para mover coisas, né? Para conseguir movimento e usar esse movimento para a produção de algo que interessasse. Tem aqui dois instrumentos importantes que são movidos aí graças à força das águas. Né? Um monjolo, né? Que é uma caixa aí que vai enchendo de água. Quando ela fica bem cheia, né? Ela está aqui embaixo, mas ao chegar aqui inclinada para baixo, quando ela chega nesse ponto, sai toda a água e ele volta, né, com uma força muito grande, funcionando aí como uma espécie de pilão. Né? E as rodas d'água que poderiam mover aí moinhos. Mas o nosso engenho, a nossa capacidade, né, não parou por aí. Muito tempo depois, surge o que a gente chama de máquina a vapor, né? Movida aí a combustão externa. Né? A gente usa de novo o fogo, usa de novo a fonte de energia térmica, associada aí com um monte de rodas, engrenagens e por aí vai. Né? E
nessa máquina a vapor, a gente consegue ter uma fonte de energia, né? Um motor muito mais estável, né? A gente não dependia da oscilação de vento, oscilação do nível de água de rios, enfim, né? O movimento ele era produzido, né? De acordo aí com a vontade humana de manter as fábricas, de manter as locomotivas e por aí funcionando, né? Só que isso levou muito tempo para aparecer na história da humanidade. Porque esse é o tipo de invenção que requer um grande nível técnico, muito conhecimento de física, muito conhecimento de matemática, né, para projetar esse tipo de estrutura e para fazer funcionar. Sem contar conhecimento de química, de metalurgia para produzir, né, ligas metálicas que aguentassem, por exemplo, o calor, que aguentassem o excesso de choque de movimento. Essas máquinas a vapor, elas eram movidas a lenha, carvão vegetal e depois, né, carvão mineral. Passou mais um tempinho e a gente descobriu aí uma outra energia aí muito importante, a eletricidade. A eletricidade, né, ela foi descoberta depois que a gente passou a entender muito de física, né? É quando os seres humanos descobriram uma coisa chamada eletromagnetismo e através do eletromagnetismo, né, existia ali um objeto, né, chamado dínamo. Esse dínamo, quando ele gira, né, ele vai produzir eletricidade. E a eletricidade é uma energia fascinante, porque ela é facilmente conversível, né, para as outras fontes de energia. Ela pode ser convertida em energia térmica, pode gerar calor, por exemplo, ou pode ser convertida em energia cinética, pode gerar movimento. Tá? Eletricidade ela pode ser obtida aí de diferentes fontes, né? Num primeiro momento a gente usou as fontes hidráulicas, né? As hidroelétricas, como vocês podem ver ali, e depois, né, a gente foi descobrindo outras, né, maneiras de produzir eletricidade. Tá? E junto com a eletricidade, ou um pouquinho pertinho ali, a gente também começa a usar os diferentes, né, combustíveis fósseis. Né? E aí esses combustíveis fósseis, eles têm vários usos. Poderiam ser usados nas locomotivas, nas máquinas a vapor de combustão externa, poderiam ser utilizados em usinas termoelétricas para a produção de eletricidade e poderiam ser utilizados, né, num outro tipo de motor, chamado motor a combustão interna ou motor a explosão. Tá? Os combustíveis, a eletricidade, junto com combustíveis fósseis mais motor a explosão, é a base daquilo que a gente chama de segunda revolução industrial. Depois a gente descobriu energia eólica. Aliás, energia eólica ela é uma velha conhecida da gente. Mas a gente descobriu como usar, né, a força dos ventos para gerar energia elétrica. Coloquei aqui ó, a indicação de um filme muito legal, tem lá no Netflix, O Menino que Descobriu o Vento. Né? Conta um pouquinho de como, né, ele aprendeu ali, aprendendo coisas na escola, né, criou ali um sistema de aproveitamento de energia eólica para a produção de eletricidade. Aqui vocês estão vendo um aerogerador de eletricidade. A gente também descobriu uma maneira melhor de utilizar energia solar. Né? Então, hoje em dia, muitas casas acabam tendo sistema de aquecimento de água, né, que funciona graças à energia solar, né, onde tem aqueles painéis no telhado da casa que promovem ali a circulação da água e essa água lá em cima ela vai sendo aquecida pelo calor do sol e armazenada aí num boiler. Né? E mais recentemente está se popularizando aí em muitas residências o sistema, né, fotovoltaico, o sistema de geração de eletricidade a partir, né, da energia solar.
Isso daqui não é um sistema novo, mas é um sistema que consegue gerar, né, muita energia. É a usina, né, ou o reator, daqui melhor dizendo, termoelétrico nuclear, né? Funciona com elementos químicos, com materiais radioativos, né? O princípio é o mesmo de toda a termoelétrica. Esquenta a água, água vira vapor, vapor movimenta uma turbina, nessa turbina tem um dínamo que vai girar e produzir eletricidade através do eletromagnetismo. Tá? E em alguns países hoje, países que estão aí em região de borda de placa tectônica, pode aparecer a chamada energia geotérmica, né, que usa o calor da terra para também esquentar a água, transformar a água em vapor e fazer com que esse vapor movimente uma turbina. Uma outra tecnologia mais recente aí de produção de eletricidade é a chamada energia das marés, né, que vai aproveitar a oscilação de marés nos oceanos, né, e isso vai movimentar turbinas que vão produzir energia. E, além de tudo isso, tem outras duas fontes interessantes. Uma delas é chamada biomassa. Biomassa não é um negócio novo, a gente queima lenha, né, há muito tempo. O que é novo é que, na medida que foi aumentando o nosso conhecimento, por exemplo, de química e melhorando a nossa capacidade de produção agrícola ou agropecuária, a gente foi descobrindo, né, outros produtos para serem usados como biomassa, né? Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, é o etanol da cana-de-açúcar, lá nos Estados Unidos eles têm o etanol de milho, tá? Aqui no Brasil a gente tem o biodiesel. Em alguns lugares, né, tem a produção de metano através de biodigestores que pegam lá, por exemplo, as fezes, o cocô de porcos, cocô de animais, passa isso num biodigestor e dele se extrai, né, o metano que pode ser direcionado também para a geração de energia. Tudo isso entra naquilo que a gente chama de biomassa. E por fim, né, o que seria o top do top do top da energia, a gente tem vários desses tipos de reator em teste do ponto de vista científico, mas a gente não tem nada ainda, né, funcionando em escala comercial. Seria o reator tokamak, né, que são os reatores de fusão nuclear. Eles tentariam, né, tentam simular aqui, produzir energia a partir da fusão de dois átomos de hidrogênio, né, formando aí um átomo de hélio. Teoricamente seria uma grande fonte de energia, uma energia super limpa, né, teria um altíssimo rendimento, mas a gente ainda precisa desenvolver e muito tecnologia para isso. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.